Há momentos em que tudo desaba, mas nem sempre é o fim. Às vezes, é apenas o começo do que a sua alma tentou dizer o tempo todo. Às vezes, a mudança não começa com coragem, começa com esgotamento, com a sensação de que não dá mais para continuar sendo quem você estava tentando ser. É nesse ponto que algo dentro de nós se rompe e parece que a vida desmorona por fora. Mas será que é a vida que está ruindo? Ou é a alma que está finalmente tentando emergir? Carl Jung dizia que somente aquilo que somos realmente tem o poder de curar-nos. Mas para que isso aconteça, é preciso que aquilo que fomos escondendo encontre um caminho de volta. E esse caminho quase sempre é aberto através de rupturas. Neste vídeo, vamos falar sobre o chamado da alma, esse momento em que a vida para, pressiona, sacode e nos obriga a mudar. Você vai entender por que as crises, os colapsos e os vazios são muitas vezes convites simbólicos para reencontrar quem você é de verdade e como escutar esse chamado pode transformar a dor em direção. Fica comigo até o fim, porque talvez você descubra que aquilo que parecia estar te destruindo estava, na verdade, tentando te libertar. Tem um momento em que a vida desacelera por dentro. Por fora, tudo parece no lugar, mas algo em você começa a escorregar silenciosamente para um espaço desconhecido. Você acorda, toma café, responde mensagens, cruza com pessoas no corredor. Faz tudo como antes, mas por dentro é como se não estivesse mais lá. Como se uma parte de você estivesse observando tudo de longe. Você cumpre suas obrigações, sorri no automático, diz que está tudo bem, porque na superfície está, mas só você sabe que não está. É como vestir uma roupa que deixou de servir, como permanecer numa casa que já não tem seu cheiro, como viver uma vida que já não é sua. Essa estranheza não chega de repente, ela se acumula em pequenas irritações, em silêncios que antes não incomodavam, em um desconforto sutil quando você tenta se encaixar em conversas vazias, na vontade de sumir por uns dias, na exaustão que não passa com descanso. Você tenta compensar, faz listas, se ocupa, posta frases motivacionais, busca culpados, se cobra mais, tenta acelerar para não sentir. Mas quanto mais você corre, mais a vida parece travar. E então, alguma coisa acontece. Às vezes é algo grande, uma perda, um rompimento, uma doença. Outras vezes é só o silêncio ficando insuportável. Ou a sensação de que você está no lugar certo, mas como se não pertencesse mais à própria vida. E aí vem o medo. O que está acontecendo comigo? Será que estou deprimido? Será que estou perdendo o controle? Mas o que está acontecendo não é descontrole, é desconexão. É o momento em que a alma começa a chamar. E se você não escuta, a vida responde por ela. Você já sentiu isso? Essa angústia de estar presente e ao mesmo tempo ausente? Essa sensação de estar cercado de gente, mas completamente sozinho? De estar vivo, mas desconectado de si mesmo? É o ponto onde o ciclo se fecha, onde a versão que você construiu de si mesmo começa a ruir, não porque você falhou, mas porque cresceu. E crescer dói quando exige deixar partes suas para trás. Esses momentos de desorientação não são punições, eles são convites. A alma não suporta ser ignorada para sempre. Ela sussurra, depois fala, e se você continua fingindo que não ouve, ela grita. E às vezes o grito da alma vem disfarçado de fim. Carl Jung dizia que o sofrimento não é só um fardo, é também um mensageiro. Ele não aparece apenas para punir, mas para nos empurrar na direção daquilo que resistimos ver. Na psicologia junguiana, existe um conceito chamado individuação. É o processo em que o indivíduo deixa de viver apenas como máscara, como persona, e começa a se aproximar daquilo que realmente é. É uma jornada de reconexão com a essência. E quase sempre ela começa com uma crise. A ruptura, a dor, o vazio não são acasos.
são sintomas de que a alma está se movendo por trás dos fatos visíveis. Quando você está excessivamente identificado com a persona, com aquilo que foi treinado a ser, para agradar, pertencer, cumprir expectativas, a alma começa a apodrecer por dentro. E então vem o colapso. Não porque algo deu errado, mas porque algo precisa ser desfeito antes de ser reconstruído. Jung dizia que o inconsciente não é apenas uma sombra obscura, cheia de traumas, mas também o reservatório da sabedoria da alma. É nele que moram os símbolos, os arquétipos, os impulsos da vida que foram soterrados pela lógica, pelo dever, pelo medo de errar. Quando você entra em crise, o que está colapsando não é sua vida. É a estrutura que você construiu para sobreviver, mas que não serve mais para viver. E a alma sabe disso antes da mente. Por isso, ela começa a enviar sinais. No começo, sutis, sonhos estranhos, desconfortos leves, uma tristeza sem nome. Mas, se você não escuta, o inconsciente intensifica os sinais, até que a vida comece a ruir por fora, para que você olhe para dentro. É como um chamado iniciático. Toda jornada de transformação verdadeira começa com a morte de uma velha identidade. Não morte literal, mas simbólica. A morte do que você já não é, e o nascimento do que sempre foi, mas ainda não teve coragem de ser. Esses momentos de crise existencial, desorientação ou dor profunda são, na verdade, portais. E você pode atravessá-los tentando voltar ao que era antes, ou pode escutá-los como o que realmente são. Convites da alma para uma vida mais autêntica. Jung acreditava que o verdadeiro caminho de cura não está em eliminar o sofrimento, mas em entendê-lo como uma parte do processo de integração, porque só o que é visto pode ser transformado, e só o que é aceito pode ser libertado. Então, da próxima vez que tudo parecer desmoronar, em vez de perguntar por que isso está acontecendo comigo, pergunte: o que dentro de mim está tentando nascer através disso? Talvez você esteja exatamente nesse ponto agora, cumprindo tarefas, mantendo compromissos, dizendo, tá tudo bem, mas sentindo, lá no fundo, que algo não está mais encaixando. Pode ser um relacionamento que perdeu o sentido, um trabalho que já não conversa com o seu coração, uma rotina que parece funcional, mas que drena sua alma a cada dia. E o mais difícil é que, por fora, nada parece errado. Talvez você até esteja bem-sucedido, com tudo no lugar. Mas dentro, há um desconforto que cresce. Você se irrita mais fácil, se sente mais cansado, mesmo dormindo. Tem menos vontade de falar, ou sente vontade de chorar por coisas que nem sabe explicar. Às vezes você pensa, será que estou ficando fraco? Mas não é fraqueza, é lucidez. É a alma tentando dizer, isso que você está vivendo já não serve mais. O mundo ao seu redor não precisa entender, porque quem precisa entender é você. A alma não segue planos de carreira. Ela não se interessa por status, por metas alheias, por aprovações externas. Ela quer verdade, ela quer presença. Ela quer que você se lembre de quem é e do que veio fazer aqui. E se você ignora esse chamado, ele não desaparece. Ele se acumula. Ele se transforma em sintomas, em dores emocionais sem causa aparente, em crises de ansiedade, em procrastinação, em falta de sentido. Não porque você é incapaz, mas porque algo em você não quer mais seguir fingindo. E você já se perguntou, o que na minha vida continua por hábito e não por verdade? O que eu sustento por medo de mudar? O que dentro de mim está implorando por atenção e eu tenho ignorado? Essas perguntas não são fáceis, mas são as únicas que abrem caminho. Se você sente que está num momento de travessia, não tente voltar a ser quem você era. Não corra para preencher o vazio com fórmulas prontas ou respostas externas. O que está se abrindo aí dentro é um espaço novo, e espaços novos exigem silêncio.
Talvez esse seja o momento de parar de perguntar o que o mundo espera de você e começar a perguntar: o que a minha alma está me pedindo agora? Pode ser descanso, pode ser verdade, pode ser um caminho diferente que assusta, mas ressoa. Você não precisa ter todas as respostas, mas precisa ter coragem de escutar. Uma boa forma de começar é escrever, sem censura. Pegue um papel ou um bloco de notas e pergunte para si mesmo: o que dentro de mim está cansado de fingir? O que eu estou forçando continuar quando já não faz mais sentido? Se eu pudesse ser totalmente honesto comigo, o que eu diria hoje? Não se preocupe em escrever bonito. Escreva verdadeiro. Porque quando você se escuta com honestidade, a alma responde. E às vezes, só de escrever, você percebe que já sabe a resposta. Só estava tentando evitá-la. Lembre-se, você não precisa mudar sua vida inteira de uma vez, mas precisa dar um passo real, mesmo que pequeno, na direção do que é verdadeiro. Porque quando você começa a se mover com a alma, a vida para de te empurrar pela dor e começa a te conduzir pela sintonia. Imagine que a alma fosse como uma bússola enterrada. Ela está lá desde o começo, mas por causa das exigências do mundo, das expectativas da família, da correria da rotina, você foi empilhando coisas em cima dela, as obrigações, as máscaras, os papéis que achou que precisava cumprir, e chega uma hora em que ela começa a bater lá embaixo. Você sente isso como ansiedade, tristeza, insatisfação, mas é só a alma tentando chamar de volta a atenção que perdeu. É por isso que alguns colapsos acontecem sem explicação aparente, porque de alguma forma a vida precisa escavar tudo o que foi posto por cima, até que você reencontre aquilo que sempre foi seu. Você não está quebrando, você está sendo revelado. Por isso, não se compare com quem parece ter tudo no lugar. Cada jornada é única, e às vezes o caos que te envolve hoje é o que vai te dar clareza amanhã. Você não precisa acelerar, você precisa se escutar e confiar que a alma sabe o caminho de volta para casa. Talvez esse não seja o momento de ter todas as certezas. Talvez seja o momento de se permitir não saber, de descansar sem culpa, de silenciar sem pressa, de viver um pouco mais de dentro para fora. E se você puder fazer só uma coisa hoje, que seja isso: parar por alguns minutos, fechar os olhos e perguntar com sinceridade: o que dentro de mim está pronto para ser deixado para trás? E o que está pronto para nascer? Não subestime esse gesto, porque quando você faz contato com a verdade, mesmo que em silêncio, o caminho começa a aparecer. Há momentos em que tudo desaba. Você olha em volta e não reconhece mais o caminho que percorreu. Os sonhos antigos não te alimentam mais. As certezas já não sustentam o que você sente por dentro. E por um instante, longo, silencioso, esmagador, parece que você perdeu o controle da própria vida. Mas será que perdeu mesmo? Ou será que, pela primeira vez, o que está ruindo não é você, mas tudo aquilo que te impedia de ser? O colapso pode parecer o fim, mas muitas vezes ele é só a alma te lembrando que o papel que você vinha representando não serve mais, que a máscara já não cabe, que o personagem se esgotou, que a paisagem ao seu redor não reflete mais quem você se tornou por dentro. E nesse momento de descompasso, entre o que o mundo vê e o que você sente, surge um desconforto que não dá mais para ignorar. É a alma batendo. É o chamado sutil que se torna urgência. Você pode tentar resistir, pode tentar voltar, mas uma vez que a alma acorda, não há como voltar a dormir. E talvez agora, ouvindo essas palavras, você perceba que tudo aquilo que te pareceu perda estava apenas abrindo espaço para o reencontro, para a volta para casa, para o nascimento do seu verdadeiro caminho. Toda transformação verdadeira exige um tempo de escuro. Antes da borboleta, existe o casulo. Antes da flor, existe o inverno. Antes da nova versão de si,
Existe o silêncio, aquele vazio entre o que você era e o que ainda não sabe ser. É desconfortável, porque a gente foi ensinado a sempre ter respostas, a saber quem somos, a explicar tudo. Mas o renascimento não se dá com explicações. Ele acontece no escuro, no invisível, na parte da alma que não precisa ser compreendida, mas sentida. Você pode até achar que está perdido, mas talvez esteja só se despindo. Das versões que criou para agradar, dos sonhos que carregava por medo, das expectativas que vestia por costume. E o mais bonito é que, mesmo no meio da bagunça, a alma continua inteira. Ela não se quebra, ela não se perde. Ela apenas espera que você se lembre de escutá-la. Você não precisa forçar nenhuma mudança agora. O simples fato de ter reconhecido que algo em você não cabe mais já é o início do caminho. Talvez hoje seja o dia de acolher o que você está sentindo, sem pressa de resolver, sem medo de não entender tudo, apenas com a disposição de ficar presente. Porque às vezes não é a força que move, é o acolhimento, e quem acolhe a própria verdade, mesmo sem saber o que fazer com ela, já começou a se curar. Então agora, respira. Fecha os olhos. Não para fugir do mundo, mas para lembrar de onde você veio e de quem você sempre foi, antes do barulho, antes das exigências, antes das máscaras. Você não precisa saber como será o amanhã. Não precisa definir sua nova fase agora. Só precisa se permitir estar aqui, inteiro. Se a vida te obriga a mudar, é porque a alma entendeu que você não podia mais se esconder. E mesmo que essa mudança pareça desorganizar tudo, ela está abrindo espaço para algo maior. Uma versão sua, mais honesta, mais viva, mais em paz. E talvez você ainda não veja o caminho completo, mas isso não importa. O essencial é que você dê um passo. E quando o primeiro passo é dado com verdade, o universo inteiro se move para te acompanhar. Você está voltando para casa, e por mais longa que seja a jornada, a alma sempre reconhece o caminho. Você não está se perdendo, você está se encontrando num lugar onde, enfim, você pode ser quem é. Se esse vídeo tocou algo aí dentro, se em algum momento você sentiu que ele estava falando com você, então deixa um sinal nos comentários. Escreve: "Eu ouvi o chamado". Assim vamos saber que essa mensagem encontrou um coração desperto e que, mesmo em silêncio, há uma alma do outro lado desse vídeo, voltando para si. Se quiser continuar essa jornada conosco, com profundidade, com verdade, sem fórmulas prontas, se inscreva no canal e ative as notificações. Aqui, cada vídeo é um convite para escutar o que o mundo ensina a calar e lembrar que até nas pausas mais difíceis da vida há um sentido se revelando.